procurando refúgio nas coisas deste mundo. Segundo verso: o acúmulo de riquezas pode ser consumido e perdido. Aqueles com fama e status elevados podem cair. Aqueles que estão unidos irão se separar. Ao nascer, não é possível não morrer. O país bem governado pode tornar-se caótico. O mundo, uma vez formado, enfrenta a destruição. De todas as coisas e prazeres deste mundo, não há algo em que se possa refugiar. Algumas pessoas não sabem buscar refúgio, enquanto que outras sabem, mas erroneamente elas acreditam em falsos mestres, professores, falsas crenças e outras religiões não budistas. Por que alguns não procuram refúgio? Porque eles estão teimosamente presos aos assuntos deste mundo, considerando-os significativos e cheios de boa fortuna e felicidade. Quando a situação dessas pessoas se tornar crítica, entretanto, elas acordarão do seu belo sonho dourado, em lamentações e frustrações. Mas neste ponto, talvez já será tarde demais. Há muitas coisas mundanas às quais as pessoas são apegadas, mas elas podem ser categorizadas em 6 grupos principais. O primeiro grupo, o acúmulo de riquezas e posses. Algumas pessoas pensam que as finanças, o dinheiro, vem em primeiro lugar e que com dinheiro elas podem fazer qualquer coisa. Elas inclusive dizem: o dinheiro faz o mundo girar. Mas elas não percebem que não importa o quão ricas elas se tornem, o seu patrimônio poderá eventualmente ser consumido. Não pense que isto é porque elas não são habilidosas no gerenciamento ou que elas são esbanjadoras. Na verdade, ninguém tem o poder completo sobre as riquezas. Com relação a isto, o Buda disse: as riquezas são possuídas por 5 grupos. Estes grupos são inundações, incêndios, ladrões, maus governantes e maus herdeiros. Qualquer um deles pode consumir de maneira instantânea as nossas riquezas. Além disso, preservar o patrimônio acumulado implica todos os tipos de preocupações e sofrimentos. As riquezas podem, às vezes, ser causa de sofrimentos desastrosos. Por exemplo, no final da dinastia Ming, na China, o líder rebelde Li Tuan ingressou em Beijing. Ele utilizou aparelhos de tortura nos ricos funcionários do governo para tirar ouro e prata deles. O patrimônio deles foi levado, suas pernas foram quebradas, seus crânios foram esmagados. Em alguns casos, suas vidas foram tiradas. E sob o regime tirânico dos comunistas chineses, aqueles que possuíam capital e dinheiro foram perseguidos. E não só os verdadeiramente ricos, mas também aqueles que só tinham uma pequena fazenda e uma vaca. Às vezes, suas famílias, suas mulheres e seus filhos eram também atacados. Estes perseguidores são bons exemplos daquilo que o Buda descreveu como ladrões e autoridades malvadas, maus governantes. Será que as pessoas podem realmente dizer que, enquanto tiverem dinheiro para tudo, dá-se um jeito? Segundo grupo, ou segunda categoria.
Fama e status elevado. As pessoas adoram a fama cegamente. Quando elas conseguem o poder e as coisas seguem tranquilamente, elas pensam que podem controlar tudo. Porém, tudo que sobe, invariavelmente, tem que descer. Por exemplo, Hitler entrou em Munique de maneira triunfante, mas na noite anterior à queda de Berlim, ele ficou desnorteado e suicidou-se. Stalin governou a União Soviética por 30 anos e recebeu muita glória, mas logo depois de morrer, ele foi criticado severamente por seus seguidores. Na literatura biográfica budista, há o rei Murdhaja Raja, que uniu os 4 continentes e depois renasceu no céu Tusita para dirigir o Palácio Celestial como soberano Chakra. Mas no final, ele caiu novamente no reino dos humanos e morreu em desgraça. Mesmo o Deus Chakra, que buscou ser o Senhor do céu e da terra e o Pai dos humanos, foi incapaz de evitar renascer no útero de asnos e cavalos. Uma posição elevada é temporária e independente. Terceiro grupo: a união dos familiares e pessoas queridas. Os pais e os filhos e os maridos e as esposas estão repletos de carinho e afeição dentro do lar. Profundas amizades podem se estabelecer na escola, entre professores e alunos, ou entre os colegas de classe, e na sociedade entre colegas de trabalho. Quando as pessoas compartilham aspirações similares e ajudam uns aos outros. Os seres humanos são seres sociais. Se as famílias puderem viver em harmonia e os bons amigos trabalharem cooperativamente, esta é a situação de tranquilidade mais ideal. Contudo, aqueles seres amados podem se tornar inimigos e, sem considerar o grau de união das pessoas, elas podem eventualmente se separar. Quando o momento da separação chegar, as pessoas têm que abandonar os seus pais, esposos, esposas ou seus filhos e trilhar caminhos diferentes, seguindo cada um por si. E então, quem pode cuidar de quem? Quarto grupo: a vida. A experiência nos diz que aqueles que nascem não podem não morrer. Ou seja, ao nascimento segue a morte. A realidade da morte é um fato definitivo, mas as pessoas pensam que elas são imortais. Só a vida tem significado para elas. E é assim que elas procuram tudo, incluindo a fama e o lucro. Mesmo que elas possam falar sobre a morte, não percebem a própria realidade quando se relacionam com outras pessoas e com os assuntos mundanos. Um homem vive menos de um século, mas ele tem preocupações para 1000 anos. Este provérbio ilustra os sentimentos distorcidos de imortalidade das pessoas, suas crenças desviadas na vida longa e eterna. Alguma vez você já ouviu falar de algum ser imortal? Esta parte encerra o comentário sobre os 4 versos acima citados
que diz: o acúmulo de riquezas pode ser consumido e perdido. Aqueles com fama e status elevados podem cair. Aqueles que estão unidos irão se separar. Ao nascer, não é possível não morrer. Esses são chamados os versos da impermanência. O quinto grupo: a prosperidade de um país. Para a maioria das pessoas, seu país é como um guardião, e a força e prosperidade do seu país estão intrinsecamente relacionadas à liberdade e ao conforto da sua população. Se o país é forte, as pessoas pensam que elas assim o fizeram. Mas a prosperidade de um país não garante a segurança delas ou de sua família. Os partidos políticos ascendem e caem, e nem sempre são fiéis ao país, e o mesmo país flutua entre a ordem bem governada e o caos. Exemplos reais podem ser achados em qualquer lugar do mundo. Assim, depender só de um país não é nem apropriado e nem seguro. Sexto grupo: o progresso da sociedade ou da civilização. Algumas pessoas pensam que, já que os seres humanos são animais sociais e a civilização avança, este deve ser o verdadeiro significado da vida. E assim, por que procurar um refúgio vazio só para as pessoas? Esta é a tendência de olhar para o todo como sociedade, mas não para as pessoas. Provisoriamente, o progresso da sociedade e da cultura poderia ser considerado como o verdadeiro significado da vida. Mas as atividades sociais da humanidade dependem do mundo no qual nós vivemos, este planeta. E estas atividades não podem ser separadas do tipo de espaço que ocupamos. Mesmo se nós pudéssemos mudar para outro planeta, a situação seria a mesma. Entretanto, este mundo está em processo cíclico de formação e destruição, e de destruição e formação. Considere isto por um momento. Um dia a Terra será destruída e chegará ao fim. E depois disso, o que será feito da civilização e do verdadeiro significado da vida, entre aspas? Aqueles que pensam que o progresso da sociedade é o verdadeiro significado da vida são verdadeiros sonhadores. Em resumo, aqueles que não podem despertar a vontade para procurar refúgio são enganados pelo seu apego às circunstâncias efêmeras ou têm ilusões com os prazeres mundanos. Ninguém pode se basear verdadeiramente em nenhum desses 6 assuntos mundanos. Todos eles são impermanentes e dificilmente trazem uma felicidade duradoura. Portanto, onde está o verdadeiro refúgio? Namo Pho.